Estamos aqui mais uma vez para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, gravar o nosso vídeo da nossa aula, da escola dominical. Hoje vamos estar gravando a aula, a sétima aula, que tem como título um jovem profeta. E hoje nós vamos aprender, criança, que Deus, Ele chama a todas as pessoas da idade que for. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, Ele chama uma criança, Ele chama um velho, Ele chama um jovem, uma jovem. Deus não faz acepção de pessoas. Quando você sentir da parte de Deus, um toque de Deus no seu coração, que Deus está te chamando para fazer a vontade dEle, ensinar a palavra dEle às outras crianças, às outras pessoas, a chegar na igreja, a cantar ao Senhor, com aquele desejo de que o nome do Senhor seja glorificado, é o toque do Espírito Santo, é Deus nos convocando para estar fazendo a obra dEle. Muitas pessoas se envergonham porque não quer pegar no microfone, ou não quer louvar ao Senhor, ou tem vergonha de estar lendo a palavra, Mas quando nós fomos chamados por Deus, nós perdemos toda a vergonha. Nós começamos a fazer a obra de Deus com carinho e com muita dedicação, amém? Eu quero convidar vocês para juntos fazermos uma oração e darmos início à nossa história bíblica do dia de hoje. Soberano e eterno Deus, Pai bendito e misericordioso, em nome do Teu Filho amado, ó Deus, que Te damos graça, Pai, por esta oportunidade de estarmos, Senhor, lendo e ensinando a Tua palavra, como também aprendendo de Ti, Pai. Senhor, sê conosco, sê com cada criança que estiver, Pai, assistindo esse vídeo. Aonde esse vídeo chegar, Pai, que cada lar, que cada adulto possa compreender o Teu chamado da parte de Deus, aleluia, e que sinta o desejo de fazer a Tua obra, Senhor, para a glória do Teu nome santo. Amém. Olha, criança, nós estamos com muita saudade, A classe aí a nossa classe dos primários. Olha, o Vinícius, o Leonardo, o David, o Lucas Vitor, a Mariane, a Larissa, deixa eu ver, a Beatriz, peraí, Mari, Letícia, Beatriz, peraí, deixa eu ver que eu tenho mais aqui, Letícia, Mariana, Larissa, Beatriz, a minha sala, Tô falando o nome da minha sala, hein? O Vinícius, já falei. A gente sente falta da presença das crianças na igreja, sabe por quê? As crianças, ela traz alegria onde elas estão, O ambiente fica diferente. Então, a tia Cris sente falta de vocês. Eu sinto falta, como todos nós do departamento infantil. Domingo, não foi o Dia dos Pais, e nós fizemos uma homenagem para os papais que estavam aqui presentes, Todos ganharam uma lembrancinha do nosso departamento infantil. E eu senti falta de vocês, senti falta para vocês estar louvando, um louvor em homenagem ao Dia dos Pais. Então, assim, criança, nosso coração, Deus sabe que o nosso coração, o desejo grande do nosso coração é de vocês estar aqui na casa do Senhor, aprendendo, ouvindo a palavra de Deus, nos fazendo companhia, nos ajudando, nessa caminhada, Vocês, crianças, nos dão força, dá força a mim. Eu lembro um dia, eu estava muito triste mesmo. E eu cheguei na igreja, dobrei meu joelho e depois sentei e fiquei lá, sentada, ouvindo, participando do culto, mas com o coração muito entristecido.
Aí de repente o Luquinhas, filho da nossa irmã Larissa, ele veio da onde ele estava, passou pelas irmãs que estavam no mesmo banco que eu e me deu um abraço tão grande, tão sincero, tão verdadeiro, que a paz do Senhor entrou no meu coração naquele momento, porque a criança, ela não tem essa maldade, né, de um adulto. A criança, ela é pura, ela tem a adoração dela é singela. Quando ela ama, ela ama. Quando ela não ama. Então, sempre eu falo, eu quero amar sempre como uma criança, com meu coração puro, voltado como gratidão. Gratidão a Deus e gratidão às pessoas que estão ao meu redor, tá bom? E eu amo vocês de coração, tudo. Assim, é muito amor envolvido. Vocês não têm ideia do quanto eu sou apaixonada por vocês todos. Vocês são as minhas crianças do coração. A minha maior alegria de encontrar as crianças pela igreja que eu já passei. Hoje tem já criança casado, né? Hoje já são adultos, casados, ou são jovens, ou canta nos adolescentes. E minha maior satisfação é passar por eles, tia Cris, me abraçar e eu ver que eles permanecem no caminho do Senhor Jesus. Não tem preço que pague isso. A gente se doar para fazer a obra de Deus e lá na frente a nossa recompensa é essa. É ver que vocês permanecem no caminho do Senhor. Amém? Eu amo vocês, nunca se esqueça disso. Tá bom? Então hoje, criança, a nossa lição tem como título Um Jovem Profeta. Tia, de quem nós estamos falando? Nós estamos falando do profeta Jeremias, que foi filho de um sacerdote chamado de Uquias, e ele nasceu e cresceu em uma aldeia sacerdotal chamada Anatote. Então, Jeremias, o pai de Jeremias já era um sacerdote, né? Por nome de Uquias. E Jeremias nasceu no meio desses sacerdotes. Então, o que ele aprendia ali? A palavra de Deus. Ele aprendia as coisas de Deus, de como agradar a Deus, o que ele deveria fazer para estar sempre fazendo o quê? A vontade de Deus. E Jeremias, no ministério dele, quando ele começou a fazer a obra de Deus, estava então passando pelo reinado do rei Josias. E Jeremias pregava o quê? A obediência a Deus, o arrependimento do pecado. Mas só que assim, criança, ele não falava, para de pecar. Ele pregava a forma como todos deveriam se arrepender do pecado, que deveria ser algo bem genuíno, algo lá do fundo do coração, não era nada superficial. Hoje eu sei que eu estou pecando, me perdoa Deus, amanhã eu vou mesmo, cometer a mesma coisa. Tem pessoas que já pedem perdão antecipado, né? Ela pecou hoje, mas sabe que vai pecar amanhã, então ela já continua pedindo perdão hoje pelo que ela vai fazer amanhã, porque ela sabe que amanhã também o que ela vai fazer não é agradável a Deus. Então Jeremias, ele começa a falar desse arrependimento, que as pessoas tinham que se arrepender lá do profundo da sua alma, largar o que ela estava fazendo de errado e fazer o quê? As coisas que agradavam a Deus. E Jeremias foi conhecido por o povo, os pregadores, naquela época,
os povos chamavam, conheceu Jeremias por um profeta emotivo, porque ele estava sempre chorando. Então muitos chamam Jeremias de o profeta chorão, porque ele era uma pessoa muito emotiva. Ele conheceu a Deus desde pequeno. Então ele ensinava a palavra, o que ele tinha aprendido ali com o sacerdote. Mas só que criança, olha só, teve um tempo que Deus teve um encontro com Jeremias. Agora, crianças, olha só que a tia vai falar para vocês. Quando vocês olham uma mulher gestante, né? A gente olha para a mulher gestante, tem como ver o que está dentro da barriga dela? Ah, dá para ver se o bebê é homem ou mulher? Só de olhar? Dá para a gente saber, olha, aquela mulher está grávida de um menino e aquele menino vai ser um famoso arquiteto, um engenheiro, um doutor, um professor. Nossa, dá pra gente fazer isso? Não, né, criança? A gente vê o tamanho da barriga da mamãe, de outras mulheres, a gente até coloca a mão assim, dá pra sentir a criança mexendo, mas a gente, com os olhos nossos, nós não conseguimos decifrar o que é, se é uma menina ou um menino. Qual será a profissão? Não tem como ver. Então, crianças, olha só. Quando Deus, então, chamou Jeremias, quando a mamãe de Jeremias ficou grávida de Jeremias, né? O papai Uquias ali sendo o sacerdote de Deus, morando naquela aldeia ali sacerdotal pelo nome de Anatote. Quando a mamãe dele ficou grávida, Deus já sabia quem seria. Deus já sabia que ele seria chamado de Jeremias. Já sabia que ele seria um menino muito obediente. E já sabia que ele teria todas as condições do quê? De fazer a obra de Deus. Olha só, quando Jeremias nasceu e começou a ficar por ali, pela tribo ali sacerdotal, aprendendo com os sacerdotes, ele não tinha outra coisa para ele fazer. Era somente o quê? Aprender as coisas que agradavam a Deus e aquilo também que não agradavam a Deus. Então Jeremias, ele estudando ali junto com os outros sacerdotes as coisas de Deus, ele começou o que também? A falar as coisas que agradavam a Deus. Ele repreendia as outras pessoas, ele estava sempre o quê? Ensinando aquilo que ele estava aprendendo. Certo dia, crianças, olha só, Jeremias estava lá cuidando das suas tarefas, porque ele era um menino atarefado. Ah, tia, mas ele não brincava? Ele brincava. Só que ele tinha o tempo para todas as coisas. Ele tinha o tempo para sentar com os sacerdotes e aprender as coisas de Deus. Ele tinha o tempo para ajudar a mamãe em casa nos afazeres. E ele tinha o tempo para fazer o quê? Para brincar. Quando ele estava aprendendo as coisas de Deus, ele estava aprendendo também a ser uma pessoa inteligente? Sim, porque ali naquela tribo, todas as crianças eram o quê? Ensinadas a fazer tudo que era correto. Então, crianças, quando Jeremias estava lá fazendo as atividades dele, né? Fazendo as tarefas, ele ouviu uma voz. Tia, mas que voz era essa? Era a voz de Deus, chamando a Jeremias. Para quê? Para fazer o quê? A obra de Deus. Jeremias, a princípio, ele tinha medo de fazer a vontade de Deus,
porque ele era um menino muito novo. E as pessoas não gostavam de quem falava, até hoje é assim, não é verdade, criança? Quando eu estou fazendo alguma coisa que eu sei que não é certo e alguém vem e me repreende, eu gosto, eu fico chateado, mas isso não agrada a Deus. Devemos ser o quê? Devemos ser gratos quando alguém vem e nos corrige, porque quando a pessoa corrige a nós, é sinal que ela o quê? Nos ama, ela quer que nós sejamos o quê? Pessoas bem-sucedidas. Então a nossa mamãe, quando a gente faz algo que desagrada, ela faz o que? Ela corrige. O papai, quando a gente faz algo que desagrada, ele o quê? Corrige. Na igreja, quando a gente está correndo para lá e para cá e sai toda hora, vem sempre um irmão, um diácono ou a tia do departamento infantil e faz o quê? Corrige. Por quê? Nós amamos vocês. E a gente quer que vocês aprendam o quê? A ter reverência na casa de Deus. E era isso que Jeremias aprendia lá naquela tribo sacerdotal. Então, ele tinha um pouco de medo de sair falando para as pessoas. Por quê? Muitas vezes tinha as pessoas que se desagradavam. Poxa, esse menino é um menino tão novo e fica aí repreendendo a gente. Ô menino, vai fazer outra coisa, né? E aí, nesse dia que Jeremias estava atarefado, cuidando das coisas lá, ajudando a mamãe, o que acontece então? Jeremias escuta uma voz. Jeremias escuta alguém chamando. E de quem era essa voz? Era a voz do Senhor. Deus já havia feito o quê? Escolhido Jeremias mesmo antes dele ir para o ventre da mamãe. Quando os ossos de Jeremias estavam se formando lá na barriga da mamãe, Deus já conhecia como seria Jeremias. Deus já sabia de todas as fraquezas e as forças que Jeremias ia ter. Então, quando Deus chamou Jeremias, Deus falou para ele. Jeremias falou que como que ele ia fazer a vontade de Deus sendo ele uma criança. Deus então tocou em seus lábios. E a partir daquele dia também, Jeremias começou a falar a palavra de Deus com mais ousadia, porque ele sabia que quem estava com ele era Deus. Se todas as vezes que eu estava fazendo Olha aqui, crianças. Aqui, ó, Deus chama Jeremias no ventre de sua mamãe. Olha, Jeremias ainda não tinha nascido, estava lá tranquilinho na barriga da mamãe, mas Deus já sabia o que ele seria. Agora, olha aqui. Quando Deus, então, vem com suas mãos, olha, e toca os lábios de Jeremias, olha só. Jeremias ficou o quê? Mais confiante. Mas ele era adulto, já um senhor, não. Ele era um jovem, olha só. Ele era um jovem que foi escolhido para fazer o quê? A vontade de Deus. Então hoje, criança, quando Jeremias se sentiu incapaz de realizar aquela tarefa que Deus havia dado a ele, que era o quê? Ensinar a verdade, falar com ousadia a palavra de Deus, Jeremias ficou o quê? Temeroso, porque muitas pessoas começaram o quê? A não gostar. Mas a partir do momento que Deus o tocou em seus lábios, ele teve a convicção de que verdadeiramente Deus o tinha escolhido para fazer o quê? Essa grande obra que era o quê? Anunciar a verdade. Qual que é a verdade, tia? A palavra de Deus. Jeremias já tinha aprendido ali na tribo sacerdotal, na tribo chamada de Anatote. Então ali Jeremias já havia aprendido o que ele deveria fazer, o que agradava a Deus e o que não agradava a Deus.
E quando Deus então toca em seus lábios, ele se sente capacitado e cheio da autoridade do Espírito Santo para fazer o quê? A vontade de Deus. A partir daquele momento, Jeremias sabia que os planos de Deus eram melhores do que os seus. Olha só, Jeremias então, mesmo sendo jovem, ele começou o quê? A fazer a vontade de Deus. Jeremias foi um dos maiores profetas que já existiu. E olha, e o que nós temos que aprender com Jeremias? Que quando Deus escolheu para fazer essa grande obra, Deus já sabia que Jeremias ia temer, que Jeremias ia se sentir incapaz. Da mesma forma, o que o Espírito Santo quer que nós aprendemos hoje? Que nós também se sentimos assim, incapaz. Eu não sei fazer, eu não vou fazer. Mas tem outra... Deus, escolhe outra pessoa que tem uma faculdade, que sabe falar direitinho, que sabe se comportar diante das câmeras ou no púlpito da igreja, um púlpito, né? Só que Deus, crianças, quando Ele chama, Ele não faz acepção. Mesmo que nós tenhamos medo, ou que nós viemos a chorar como Jeremias chorou, ou que nós nos sentimos incapacitados, Deus é aquele que vem e nos capacita. Deus é aquele que vem e coloca a sua palavra em nossos lábios. Porque Deus não tem prazer na morte de um ímpio, de uma pessoa que não serve a Ele. Deus quer que todas as pessoas o conheçam e adorem o teu santo nome. Então veja aqui, criança, que através de Jeremias, mesmo sendo um jovenzinho, Deus o capacitou para fazer o quê? A sua vontade. Nós não precisamos ter medo. Quantas crianças que vocês já viram lá nos canais do YouTube, né, na internet, louvando a Deus com autoridade. Quantas pessoas vocês já viram, crianças cheias do poder do Espírito Santo, sapateando, entregando profecia, fazendo revelação da parte de Deus? Isso é só para alguns? Deus escolheu só A ou B para fazer isso? Não. Deus escolheu todos nós. O que a tia fala para vocês quando nós estávamos aqui nos trabalhos presencial na igreja, nos dias de ensaio, nos cultos, na escola dominical? O que a tia falava? Olha, crianças, se vocês ficarem com reverência, prestando atenção na palavra, com obediência, daqui a pouco vocês podem ser batizados com o Espírito Santo. Olha que coisa linda! A igreja cheia de poder através do quê? Do Espírito Santo de Deus batizando as crianças. Olha que coisa linda! A tia Cris já falou para vocês de uma amiga que eu tenho, hoje já é adulta, casada, tem 2 filhos. Ela foi batizada com o Espírito Santo no dia do ensaio das crianças. O que Deus quer de nós, crianças, é um coração puro diante dele. Um coração agradável, que fala a verdade, que prega a verdade e que não mente. Que é um coração ingênuo, um coração que tem o quê? Aquela ingenuidade, aquela pureza, para que o teu Espírito Santo venha habitar dentro de nós. Então, hoje a tia faz esse convite a você. Conheça a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. Tia, mas meu pai não tem tempo, aqui em casa não dá para fazer um culto com a família, ao redor da mesa, porque minha mamãe trabalha, chega um horário, meu papai chega outro, e também minha mamãe faz faculdade, tem as aulas online. A tia Cris também tem aula online, vai começar segunda-feira que vem, é segunda-feira. Então, olha só, mas a gente tem um tempinho, ou durante o dia, ou na noite, ou a hora que for, crianças, pegue a palavra de Deus, leia um versículo, para que o Espírito Santo
vai firmando no teu coração o chamado de Deus que Ele tem na sua vida. Amém? Olha só, o nosso textuário é assim, ó, para memorizar, guarda aí na sua memória. Fui chamado pela vontade de Deus. Foi a tia Cris que te chamou? Não. Foi o pastor que mandou você vir para a igreja? Não. Foi os irmãos diáconos que falou para você que você tem que vir para a igreja? Não. Foi o Espírito de Deus enviado até a sua casa, através de algum convite de alguém, você veio para a igreja, ou veio com a mamãe, ou veio com a vovó, gostou do trabalho e permaneceu, não é verdade? Esse chamado foi Deus que nos deu. Aquilo que o homem dá, ele mesmo tira, mas aquilo que Deus nos dá, ninguém pode tirar. Amém? As pessoas podem até tentar tirar você dos caminhos do Senhor. Pode tirar, te impedir de vir para a igreja. Mas o chamado que Deus tem na sua vida, ele permanece. Uma hora ou outra, todo mal cai por terra. E o nome de Deus é glorificado através de nossas vidas. Porque nós somos chamados por Deus para anunciar a tua palavra. Amém? Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por essa lição de hoje. E eu conto com vocês, amém? Vai lá na nossa página oficial, AD Cidade Cumbica, dá um like lá. Tem muitas pessoas que assistem o vídeo, mas não põe o like lá. Quando você põe o like, a gente sabe que você gostou. Se você não gostou, também pode pôr um likezinho assim, ó. Dislike, né? As meninas falaram. Mas ajude a propagar a palavra de Deus. Quanto mais você compartilhar, quanto mais você visualizar, a palavra de Deus estará chegando e alcançando a mais lares, a mais vida, que também, assim como eu e você, almeja conhecer a palavra de Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Deus querido e misericordioso, em nome do teu Filho amado, Pai, que te damos graça por esta oportunidade, Senhor. Deus, que o teu chamado em nossa vida permaneça como uma chama acesa, Senhor, e que o teu Espírito Santo ache lugar em nosso coração, para através de nossas vidas anunciar, Pai, a tua palavra àqueles que estão sedentos de paz, Pai, da tua misericórdia, para a glória do teu nome santo. Te agradecemos, Deus. Amém. A paz do Senhor, crianças, até domingo que vem. Conto com você lá na nossa página. Grande abraço.